Olá, começa agora mais um Fiscalização Pública, o programa que vai te ajudar a fiscalizar os fiscalizadores. E quem vem bater um papo com a gente hoje é a vereadora Lorene, do PPS. Seja bem-vinda, vereadora, tudo bem? Tudo bem, Tânia. Oi, quem nos assiste pela TV Câmara também. Obrigada pela oportunidade mais uma vez. Pois é, a gente está convidando aí os vereadores para esse último encontro do ano aqui no Fiscalização, para tentar fazer um apanhado do que aconteceu neste ano, que vem aí em 2018, para ter uma ideia. A gente tentou montar uma pauta e ficou meio grande, né, vereadora? A gente conversou aqui nos bastidores, são muitos assuntos. E a vereadora fala um pouquinho, a gente sabe. Falo bastante. Vamos ver, então, o que ela preparou para esse resumo nosso, a começar pelas ações de fiscalização, né, vereadora? Cada mês teve alguma coisa mais importante, assim, mais discutido por aí. Então, vamos rapidinho, pontualmente. Em janeiro foi o aumento irregular do IPTU. Então, a gente até teve um resultado agora, que a gente entende que pode ter sido até com relação a essa nossa fiscalização e acompanhamento. Foi meu primeiro ato como vereadora, a gente questionou, né, o entendimento de que usar o período que a Prefeitura de Taubaté usa para fazer o reajuste no IPTU não é correto, né? Usa o período de 12 meses, mas usa de outubro a outubro e não de janeiro a dezembro. Enfim, a justiça, né, a questão das leis é complexa, depende de interpretações. Então, a gente achou tanto interpretações de tribunais e de ministros, até a nível lá do Supremo Tribunal Federal, dizendo que o ano fiscal tem que ser de janeiro a dezembro e que, por isso, a inflação tem que ser considerada a inflação oficial, né? INPC ou IPCA, a opção que a Prefeitura fizer, mas tem que ser feita desse período. E Taubaté usa há alguns anos, outubro a outubro. Então, a gente questionou isso porque, dessa forma, no último ano de 2016 para 2017, a população estaria pagando mais do que o restante do Brasil, do que foi, de fato, a inflação. Então, houve essa alegação aí por parte da Prefeitura, essa justificativa de que usa historicamente de outubro a outubro, e que por isso não há perdas ou ganhos, porque acaba dando um ano, 12 meses. Mas o fato é que para este ano agora que vai entrar, de 2017 para 2018, a gente já viu uma redução. Então, ficamos contentes, talvez o fato de acompanhar, houve aí uma correção e a Prefeitura entendeu que talvez seja melhor adotar o outro prazo, enfim. Mas, diferente do que aconteceu no ano passado, para o próximo ano a gente vai ter um reajuste do IPTU menor que o da inflação. E outro tema que até teve bastante repercussão aí na mídia, e foi no comecinho do ano também, foi em março, foi os parquinhos superfaturados. Também já foi resolvido isso daí, depois de muita investigação? Não foi resolvido, né? A gente teve aí esse processo, foi um apontamento da população que chegou ao meu gabinete, nós acolhemos a denúncia da população, investigamos, realizamos os estudos, tá, né? E encaminhamos para os órgãos competentes, né? O Ministério Público Federal, porque envolvia recursos do governo federal que foram transferidos para movimentar e incentivar o turismo, comprando então parquinhos em Taubaté. E aí a gente levantou um custo lá, eu fiz uma comparação do quanto a Prefeitura comprou, ligamos nas empresas que venderam os parques, né, os equipamentos ali de parquinho, balança, gangorra, enfim. E se eu fosse comprar individualmente, de forma privada, sairia muitas vezes mais barato do que o que a Prefeitura pagou. Aí foi aberto um processo de sindicância interna pela Prefeitura, em que o prefeito foi fazer a apuração desse processo, se houve um erro do compras, da licitação, né, e quem seria o responsável. Mas agora, no final do ano, se encerrou a sindicância do prefeito, que não resultou em nada, né? Não responsabilizou ninguém, não conseguiu constatar nenhuma falha. Então, agora o processo ele encerrou para a Prefeitura numa sindicância sem resultados, o prefeito não apurou nada, e aí segue agora no Ministério Público Federal, que continua somando provas, tem estado na Prefeitura, coletando informações para
dar andamento na investigação. E quem também mereceu um puxão de orelha foram os médicos, né? Que teve uma irregularidade aí na marcação de ponto. Exatamente, aí né? É complicado que mexe com a saúde, né? Pior ainda. Né, Tânia? As pessoas mais precisam, um momento que mexe com a dignidade do nosso povo e que deveria ser o tema prioritário de qualquer gestão pública, de qualquer cidade, que é a saúde. Infelizmente, a gente teve essa questão aí. Uma contratação de uma empresa terceirizada que não tinha o controle de ponto dos médicos, né? Então, como é que a gente gerencia um contrato? Você contrata alguém na sua casa, um jardineiro, ele tem horário para entrar, horário para sair, como que você avalia o serviço? Se a grama está sendo cortada, se o jardim está bonito, né? Você tem alguns critérios. Como é que a gente avalia o cumprimento do horário dos médicos, que tem lá dentro do contrato, e eram cerca de 35 milhões, se não me falha a memória, o valor desse contrato, dinheiro do povo de Taubaté, que eu sempre gosto de lembrar, que paga os médicos para atender a nossa população, sendo que a gente não consegue controlar quantas horas o médico está atuando, né, para atender as pessoas nos momentos lá de pronto atendimento, inclusive, que foram nas UPAs e no pronto-socorro, né? E aí, inclusive, no final do ano, essa investigação também foi acatada pelo Ministério Público Federal e também está em processo de investigação, né? Agora, para fechar o ano com relação a esse assunto, há umas 3 semanas atrás, eu recebi no meu gabinete uma senhora sofrendo algo que tem justamente a ver com essa nossa representação. A filha dela estava internada no pronto-socorro com dores, já fazia 12 horas que ela estava no pronto-socorro e ainda não tinha passado lá o médico especialista, se eu não me engano era vascular, para poder olhar, né, a paciente, enfim. 12 horas sem o médico especialista vascular ter passado no pronto-socorro e o cidadão com dor fica lá esperando, né? Então, é um exemplo desse problema que a gente representou e que está sendo investigado. Outras investigações que estão relacionadas aí a dinheiro, teve irregularidade nas licitações do Festival de Música de 2013, faz tempo também, no pagamento de licença-prêmio, tem o Tribunal de Contas investigar a situação da Labiclin e da FUST. Tem bastante coisa, né, vereadora, pra gente comentar. Dá pra fazer uma passada assim por cima? Vamos tentar, né, Tânia? É difícil. Bom, resumindo, compete ao vereador fiscalizar, né? Vocês já sabem, o nosso papel constitucional é elaborar as leis e também não é qualquer lei, somente aquelas que a Constituição nos permite criar, né? Os vereadores, os parlamentares, deputados estaduais, federais também. E fiscalizar deveria ser o forte do nosso trabalho, né? Ajudar a prefeitura, isso não é uma questão de briga, de brigar com o prefeito, de ser ruim, né? É ajudar o prefeito a não incorrer em erros, né? Poder prevenir problemas, falhas na gestão, enfim. Mas às vezes elas acontecem antes e aí é nosso papel também fazer com que os erros, as falhas sejam corrigidos, sempre visando a qualidade do gasto público, que o dinheiro da população seja empregado com qualidade, com eficiência, para trazer melhor resultado, melhores serviços para o povo e melhor qualidade de vida para todo mundo. Todos esses casos que você citou, por exemplo, o que a gente representou ao Ministério Público das Contas de 2013, mas você não era nem vereadora, menina, em 2013, o que você está falando? Mas a gente vota as contas do mandato passado, de outros anos dos prefeitos. Então, estava na pauta, né, do processo legislativo aqui e eu fui votar as contas de 2013 do prefeito. E na votação eu fui estudar o projeto, o Tribunal de Contas, o que é que apontou, e estava lá o apontamento dessa irregularidade. Então, eu votei para reprovar as contas do prefeito neste ponto e fiz o meu papel, encaminhei ao Ministério Público Estadual. Na ocasião, o Ministério Público Estadual não acatou a minha representação desse caso aí, da contratação de um festival, que foi um valor exorbitante. Se gastou R$200 mil para contratar uma apresentação de jazz, né, para um festival que durou um fim de semana, enfim. Foi um pouco exagerado, né, o uso do povo, e a gente precisando de médicos, né, enfim. E aí, resultado, o Ministério Público não acatou naquele momento
há umas 3 semanas atrás, ou um mês atrás no máximo, ele agora iniciou uma ação civil pública e iniciou um processo de investigação, o promotor, porque ele foi apontado agora pelo próprio Tribunal de Contas. Então, eu lá no começo do ano fiz a minha parte de representar, de apontar. O Ministério Público entendeu naquele momento que eu não estava certa, mas agora ele entendeu que sim, porque o Tribunal de Contas falou, estava correto, houve irregularidade, há indício, tem que investigar, né? E todas as outras também nesse mesmo sentido, para a gente buscar sempre que o dinheiro seja gasto com qualidade. E muitas das reclamações que você foi atrás teve a ver com reclamações do povo que recebeu no seu gabinete, né? Exatamente. A gente, não sei se até tem uma imagem sobre isso, mas tem os números dos atendimentos sim, pelo seu gabinete. Vamos dar uma olhadinha se tem. Não sei se não tiver, a gente continua falando, não tem Tudo problema. Bem. Tem a ver com, muito bem lembrado, que bom que você citou. A gente também faz esse processo todo de investigação, analisando as contas, acompanhando o trabalho do Poder Executivo, porque, de novo, essa é a minha função, mas muito disso a gente recebe da população, através dos atendimentos no gabinete. A própria denúncia do parquinho foi uma denúncia feita pela população, né? Via as redes sociais, os grupos que fiscalizam, enfim. E em números de atendimentos, a gente realizou ao longo do ano, Tânia, 300, que era essa tabelinha que a gente ia tentar mostrar, né? Foram cerca de 300 atendimentos, foram 303 para ser exato até a última atualização, pessoas que entraram lá no gabinete ou ligaram, né, ou usaram as redes sociais para acionar a gente, e a gente fez esses 303 atendimentos, sendo que 228 deles nós concluímos, conseguimos dar lá um retorno final para a pessoa, instruindo, ajudando a resolver o problema que ela tinha questionado, né, a pessoa. 45 pessoas desistiram do atendimento, porque a gente faz lá no meu gabinete um processo de instruir, de informar, de empoderar. Então, eu não vou lá e eu não faço nada por ninguém, né? Você está com um problema de cachorro, eu não ligo nas zoonoses por você, mas eu te instruo, meu gabinete, lá toda a nossa equipe, nós nos instruímos como é que você faz nestes casos para dar andamento, né? E 30 ainda estão em andamento. Então, esses foram os atendimentos. Foi bastante coisa, então, e vamos reclamar, né? A população tem que cuidar do próprio dinheiro que está aí no poder público. Este foi o primeiro bloco do Fiscalização Pública, mas não sai daí não, porque na volta a gente vai relembrar alguns projetos de lei e também as audiências públicas que deram bastante o que falar, né, vereadora? Sim. A gente volta já já.